Boa tarde, pessoal. Mais uma vez o podcast no ar. E aqui eu quero aproveitar e mandar um abraço especial a você, ouvinte do podcast Pode Tudo. Você que está aí espalhado em todo o estado brasileiro, né? Contribuindo para o crescimento aqui dessa família do podcast Pode Tudo, né? Compartilhando, se inscrevendo no canal, pedindo para os amigos, né? Isso é muito bom. Eu quero mandar um abraço aí especial ao meu amigo Guimarães, lá no Rio de Janeiro, né? E a esposa dele, Luciana. Um abraço especial também a todos os ouvintes que estão aí contribuindo, né? O pessoal de Canastra, do grupo de Canastra. Um abraço a todos vocês. E eu quero deixar aqui um lembrete, gente, né? Um lembrete aqui no Chapadão do Sul, você que mora aqui, quarta-feira, dia 10/12, não perca a oportunidade de você participar aí de um show ao vivo com o Jorge, garoto do piseiro, né? Na Feira do Produtor, aqui na Feira do Produtor, onde você, lógico, que mora aqui no Chapadão do Sul conhece, onde você vai comer aquele pastel gostoso, onde você encontra também caldo de cana, onde você vai encontrar espetinho, tudo que você possa imaginar na Feira do Produtor, você vai degustar uma comida gostosa. E, lógico, né? Ouvir aí o Jorge cantando, o Jorge Garoto do Piseiro. E também você que mora em outros estados que estão aí contribuindo, todos vocês, como Nel, lá na Baixada Santista, Cida também, Dedo Bregueira em São Paulo, Tó lá em Maceió, vocês que estão aí, fazendo de tudo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar, um abraço especial a todos vocês. E eu quero aqui, gente, falar um pouco a respeito de relacionamento em todos os sentidos, né? Relacionamento, vida conjugal, vida em sociedade, né? Eu quero falar sobre relacionamento interpessoal, que é onde duas ou mais pessoas convivem, né? Se reúnem, estão aí junto aí no dia a dia. Então vamos mandar aqui também um abraço aos nossos patrocinadores. Nós temos na Avenida Goiás o espetinho do nosso amigo Bola, onde você pode comer uma jantinha gostosa, com 2 espetinhos por apenas R$ 30. E aos domingos você vai comer aquela costela gostosa que só ele sabe assar, top de linha. Então não perca, todos os domingos, uma costela gostosa aí, onde lá é um ambiente familiar, né, para você tomar uma Guaraná, uma Coca-Cola e junto com seu amigo, com a sua namorada, com seu vizinho, com a sua família, né? Você passar um final de semana aí degustando aquela comida gostosa, tá? Nós temos o Chicão Pintor aqui no Chapadão do Sul, e depois eu vou passar o número do telefone dos nossos patrocinadores, o Olivelto Azulejista. Nós temos o Supermercado Economia na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul. Temos o Agemac Sucata, também na Avenida Goiás, né? Nós temos o Antônio Construtor também. E lá no Rio de Janeiro, gente, nós temos o Expresso Lanche, tá? Depois eu vou colocar o número do telefone aqui para você que gosta aí de participar de um ambiente desse. Nós temos o nosso amigo também, Luciano Vigia. Quero mandar aqui um abraço para ele. Ele que está aí todas as noites aí com a sua equipe, cuidando aí da sua casa, né? Para que você durma mais tranquilo, entendeu? Isso é muito bom. Do seu negócio, do seu ambiente, da sua empresa. Luciano Vigia está aí sempre cuidando, tá? Um abraço aí para o nosso amigo Luciano Vigia. E também, gente, o Expresso Lanche lá no Rio de Janeiro, nós temos na Estrada do Frutuoso, entrada número 344, Rua 6, Casa 69, Jesuíta, em Santa Cruz, onde você pode degustar aí um açaí feito em casa, tem x-tude, cachorro quente prensado, né? Tudo que você possa imaginar. Então você que é cliente aí do Expresso Lanche,
E no Rio de Janeiro. Um abraço aí a todos vocês, tá? Vou colocar o número do telefone daqui a pouco. Para você que está em casa, tiver o interesse de conversar com um desses patrocinadores, ficar à vontade, tá? Relacionamento interpessoal. O que é que significa? Mais uma vez para você, é a interação e conexão entre duas ou mais pessoas, baseada na comunicação, troca de informações, emoções e colaboração, e essa conexão ocorre em diversos contextos. Por exemplo, como no ambiente de trabalho, entre amigos, familiares ou em grupos sociais, e pode variar, tá? De superficial a profunda. Habilidades como respeito, empatia, comunicação e confiança são essenciais nesse sentido, né? Para que essas relações sejam saudáveis, tá? Então, para você entender o que significa realmente relacionamento interpessoal. E é um tema legal, né? Quando se fala em relacionamento, a gente pensa em vida conjugal, casamento, entre homem e mulher, né? O homem que é o cabeça da casa, como diz a Bíblia, a gente vê que tem que ter aquela organização, tanto os dois, né? O marido e a esposa, como também os filhos. Quando os pais saem de casa, né? Tem sempre aquela organização do filho mais velho, ficar observando, né, o que está certo e o que está errado. E esse relacionamento, ele requer também uma grande responsabilidade, onde tem que haver respeito, sensibilidade, né? Onde tem que ter confiança em ambas as partes, né? Isso se dá a entender que o ser humano ele tem que estar submetido a regras, normas, não, digamos assim, estabelecida pelo sistema social, né? Mas estabelecida pela lógica da vida mesmo, pela natureza. A Bíblia está aí para você, se quiser realmente ter um casamento feliz, firme, forte e duradouro, procurar sempre a melhoria, né? Onde tem conselhos, alertas, para que você possa viver bem melhor no meio da sua família, não é isso? Que tem resposta para tudo, né? Na questão da criação do filho, em questão de o marido e a mulher, cada um se relacionar um com o outro da melhor forma possível, com respeito, com sinceridade, não é verdade? Então, quem quer realmente procura, né? Que diz quem procura encontra, que é o dito popular, tá? Quero aqui só parafrasear mais ou menos um pouco do que realmente relacionamento interpessoal, vida conjugal, a sociedade no geral. Existe o Estado de Direito, onde você tem que cumprir as normas, né? As regras, pelos legisladores, né? Onde tem as leis para serem realmente respeitadas, né? Como manda o figurino. E aqui, gente, eu quero, falando um pouco sobre isso, a sociedade, ela precisa sim estar sempre submetida a algumas normas, né? Isso é para o bem da sociedade, que o Estado de Direito foi criado, que é uma instituição para garantir a vida dos homens, das mulheres, lógico, né? Quando se fala homens, está se referindo ao ser humano no geral. E quando se fala sobre isso, a gente pensa o quê? Existem os três poderes, né? Poder legislativo, poder judiciário, né? E o poder executivo, cada um com a sua função, né? Vivendo de forma harmônica entre si, mas cada um com o seu dever, né? De fazer a coisa funcionar, para que a vida em sociedade possa funcionar da melhor forma possível. No ambiente de trabalho, por exemplo, existem regras também estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, né? E chama-se, você já ouviu falar sobre NR
17 são regras, normas estabelecidas para o bem de todo funcionário e a empresa no geral, né? Onde todos possam reconhecer que ali tem que seguir a lógica e a razão para que a empresa cresça, lógico, e a pessoa venha crescer junto. Isso aí eu estou só dando um exemplo de como mais ou menos funciona a vida, né? Que precisa sempre de ética, de respeito, de consideração entre as pessoas envolvidas ali, porque senão a coisa não anda, senão a empresa vai à falência. Por isso que já existe o gerente, o encarregado, o dono aí, para também, de acordo com as leis estabelecidas aí, as leis vigentes, fazer com que essa empresa ela cresça, né? E junto com a empresa, o funcionário aí ter esse direito direito e dever também, o direito de saber como é que funciona, de ser coberto pela lei, amparado, né? Por essas normas que também fazem com que a pessoa se comporte da melhor forma possível e tenha o direito de ter, como é que se diz, de ter o apoio da empresa, né? Isso aí é a mão dupla, né? Uma mão ajudando a outra, como diz um dito popular, tá? E quando se fala assim, no poder público, nós temos aí a prefeitura, a Câmara de Vereadores, né? Que eles junto, né? Trabalhando aí de forma harmônica também, para que a vida em sociedade se torne bem melhor, cada um fazendo sua parte, beleza? Eu quero só deixar claro aí para você fazer essa sua reflexão aí do dia a dia, que saber que você, como cidadão, nós temos que aprender cada vez mais a se fortalecer no mundo do conhecimento e tentar colocar em prática. Porque no mundo espiritual existe normas também. A gente não pode fazer o que bem quer, a gente não pode violar as leis divinas, né, como diz, quando se refere à espiritualidade. Porque senão tudo vai ter um preço. Depois a gente pode não poder aguentar o peso das consequências, né? Das atitudes que a gente toma hoje, amanhã, é como se fosse uma plantação. Eu nunca vi ninguém plantar cebola e nascer tomate. E obviamente, lógico, o que nasce é o que se planta. E o que se planta é o que se colhe, não é verdade? Então quero só esse lembrete aqui, falar para vocês que cada pessoa, se fizer a sua parte, a vida em sociedade se torna mais prazerosa. Que seja daquela pessoa que está ali morando na rua, como quem está lá no palácio, no Planalto, entendeu? Sendo, por exemplo, um deputado, um senador, presidente da República. Tudo que a gente faz hoje tem uma repercussão grande amanhã, né? Cedo ou tarde. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu fiz hoje e nada aconteceu. Hoje, né? Mas a plantação ocorreu. Você plantou e vai ter que colher. E outra, lembrando que a atitude que eu tomo hoje é uma atitude que diz respeito a um filho meu amanhã, né? Vai ter uma grande repercussão, que o problema de um é o problema do outro. Você que está em casa também é a mesma coisa. Se eu tomar uma atitude errada hoje, com certeza amanhã ou depois o meu vizinho pode sofrer, né? A pessoa que está lá no outro lado do mundo também pode se prejudicar, porque aí eu plantei a semente, né? Em outras palavras, é bom a gente ter cuidado para no agir e no falar, né? Pensar bem, se preparar, porque às vezes a palavra dura, ela suscita ira, a branda desvia o furor, como diz a Bíblia, né? Imagina, e tudo vem pelo pensamento,
Tudo vem, depois do pensamento vem o sentimento, e você vai criando raiz aí naquela ideia que você tem de se concretizar. Um sonho, por exemplo, realizado hoje, ele teve um planejamento amanhã, né? Ontem, por exemplo, e amanhã vai ter a concretização desse sonho. Então, quando você comete um erro hoje, eu vou dar um exemplo da pessoa que chega a matar. Ela não mata hoje. Ela tentou se planejar muito tempo atrás. A pessoa que comete um adultério, por exemplo, essa pessoa ela não cometeu, ela não foi falsa só naquele momento. Aquele momento foi um momento de execução. Ela planejou, ela pensou, ela idealizou, ela tentou, talvez e não conseguiu, mas chegou ao ponto de tanto planejar chegar a se realizar. Mesma coisa é o sonho. O sonho, para ser realizado, ele tem que estar disciplinado, né? Se você fizer da forma errada, vai acontecer de se prejudicar, vai acontecer de perder todo o trabalho que você teve, de planejamento, porque quando se sonha e sabe sonhar, ninguém abandona o sonho à toa, né? Mas funciona desse jeito, pelo menos é o que eu penso. Sonhar faz parte da vida, a vida sem sonho torna-se um pesadelo. E esse assunto aqui eu quis só parafrasear para vocês que a vida em sociedade ela não depende só de uma pessoa. Cada pessoa tem a sua função, né? Tem a sua forma de agir, tem a sua maneira de pensar e tem a sua responsabilidade de trabalhar para que não venha prejudicar alguém que está à sua volta, que seja um filho, um vizinho, um pai, uma mãe, né? Que alguém também que está longe, porque se eu plantar aqui, amanhã ou depois eu vou colher, né? E quem for colher junto comigo também vai sair prejudicado, porque quem estiver do meu lado talvez possa se prejudicar com aquela plantação do mal que eu idealizei naquele momento ali, que eu pensei de fazer e acabei, né, chegando ao ponto final da coisa. Então, tudo que a gente faz tem um preço e uma consequência. Beleza? Mas eu quero terminar aqui lembrando mais uma vez, eu quero deixar aqui, gente, ó, o número do telefone dos nossos patrocinadores, tá? Você, ó, lá no Rio de Janeiro, você aí do Rio de Janeiro, o Expresso Lanche tem Gislene Sil, que está sempre organizando, né? E tem o número do telefone aí do Jacos, que é o entregador, é o número 21 974 49 82 40, né? O número para você conversar com o Jacos, você que está no seu conforto do seu lar, tá? É só ligar e com certeza você vai ter o seu lanche aí na sua casa, beleza? Mas aí vamos falar um pouco aí do espetinho do nosso amigo Bola na Avenida Goiás, tem o número do telefone, você que quer uma marmita também, né? Aproveita essa oportunidade, ó, o número 67 998 46 71 83. Isso aí para você que quer conversar com o nosso amigo Bola e comer aquela comidinha gostosa. Se não quiser ir para lá, né? Fazer o seu pedido. O Elivelto Azulejista também, o número 67 996 44 7905, tá? Antônio Construtor, nós temos aqui no número 67 996 51 9342. E o Chicão Pintor, número 67 996 50 79 43, tá? E o Supermercado Economia na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul, tá? E não esqueça, quarta-feira, dia 10/12, Jorge Garoto do Piseiro, para se animar junto aí com você que estiver aí na Feira do Produtor, todos nós. E eu vou estar lá, tá?
para ver aí o nosso amigo Jorge, garoto do piseiro, cantar e animar toda a galera. Um abraço aí a todos os feirantes ali, as pessoas que estão lá, contribuindo para o crescimento aí dessa alegria aqui no Chapadão do Sul. Quarta-feira, não esqueça, dia 10/12, aqui no Chapadão do Sul, na Feira do Produtor, tá? Um abraço a todos vocês aí que estão assistindo o podcast Pode Tudo, como o Nel lá na Baixada Santista, Cida lá também na Baixada Santista, Dedo Bregueira em São Paulo, Tó lá em Maceió, Roberinho e Diael no estado da Bahia. Um abraço aí para você também e todos que estão aí contribuindo para o que o podcast Pode Tudo permaneça no ar. E eu quero pedir mais uma vez, você que não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, se inscreve aí para todo vídeo que eu colocar, você automaticamente já vê, tá? Muito obrigado.